Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, sem demora, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, versículo 11 em diante. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Obrigado. Amém? Gálatas 3:11 diz assim: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Agora você pula até para o versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo Jesus fosse dada aos crentes. Para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aleluias, louvado seja Deus. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amém? Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós sabemos, meu Deus, que nós não somos justos diante dos teus olhos, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundície. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso é justiça de Deus. Então, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento, do entendimento da igreja, dos teus filhos. Tira, meu Deus, o opróbrio, a vergonha. Tira, meu Deus, a escassez do teu Espírito. Tira a escassez, meu Deus, a miséria, a ruína, a pobreza espiritual, porque tudo se manifesta no espiritual para o físico. E nós estamos aqui, ó meu Deus, como vasos de barro, para que a excelência do poder seja dada a Ti e não aos homens. Porque a Tua palavra nos diz que a excelência do poder está em vasos de barro, para que a honra e a glória seja dada a Ti, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento, ó Pai, para libertação, salvação, cura, poder de Deus e unção de Deus. Fala no mais íntimo de cada coração, quebrando grilhões, quebrando amarras, destruindo sofismas e estabelecendo o Teu reino nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, diga amém. Pode se sentar, querido. Vou procurar ser objetivo, meio difícil, porque a hora já está avançada, né? Mas, amém. Querido, é muito importante você entender que tudo que nós somos, temos, é mediante a palavra de Deus. Tudo que Deus prometeu para a sua amada igreja, para os seus filhos, está na sua palavra. E esse texto que nós acabamos de ler, de Gálatas, nos traz uma grande promessa de Deus. O texto que nós lemos em Gálatas 3 nos diz que na lei ninguém era justificado.
mas aquele que vivesse por ela, comeria por ela. Ou seja, as pessoas não eram justificadas ainda, porque Cristo não havia ainda se manifestado. E o escritor aos Hebreus diz que ninguém seria purificado dos seus pecados, mas seria coberto dos seus pecados através de sangue de bodes, de ovelhas, enfim. Só para você entender que a lei, ela não justificava, mas ela trazia bênçãos e trazia maldições. A lei trazia bênçãos para aqueles que eram fiéis e maldições para aqueles que eram infiéis. Então tudo que nós temos é resultado de obediência e desobediência. Tudo que tem no mundo físico é resultado de plantação ou de obediência ou pela desobediência à palavra de Deus. Ok? Combinado aí? Tudo certinho? Então, passando isso, nós temos que entender que você pega lá, eu quero voltar. Nós estamos numa sequência de ministrações para que você realmente possa usufruir de algo extraordinário na sua vida, em todas as áreas, mas em especial, porque tudo começa no espiritual. O apóstolo Paulo nos diz que aquilo que nós vivemos no físico é sombra do espiritual. Primeiro se manifesta no espiritual, para depois vir no físico. Pastor, mas onde que está isso na Bíblia? Daniel, a Bíblia diz que colocou em seu coração orar e jejuar, para que Deus libertasse o povo, e ele orou e jejuou durante 21 dias, e aí ao final de 21 dias, chegou Gabriel para trazer a mensagem de Deus para Daniel, dizendo: Daniel, homem muito desejoso, desde o primeiro dia em que você orou a Deus, Deus já respondeu, Deus já deu a direção, mas o príncipe do reino da Pérsia se levantou contra mim, tive que chamar Miguel para que pudesse batalhar. Enfim, tudo começa no espiritual. Então, a tua conquista começa no teu joelho, lá na sua casa. A tua vitória, a tua libertação, a tua cura, a cura da sua casa, a cura da sua família, a libertação da sua casa, começa primeiramente quando você começa a pagar um preço de oração, de jejum, de entrega. Pastor, o que é entrega? É você se render ao senhorio de Cristo. Eu quero entregar minha vida. Entregar a vida não é só da boca para fora. Senhor, sim, a Bíblia diz que com a boca se confessa, com o coração se crê. Com a boca se confessa e com o coração se crê. Então não adianta falar da boca para fora se o coração não crê. Senhor, eu entrego tudo, e você não consegue seguir os ensinamentos da palavra. Como é que você entrega? Entregar é se render ao senhorio. Senhor, a minha vontade é fazer isso, mas eu me submeto à tua vontade. A minha vontade carnal é isso, mas eu me submeto à obediência a Cristo. Uma vez cientes disso, porque o texto de Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Está escrito aí. E qual que era a bênção de Abraão, irmãos? É todas as bênçãos. E Paulo diz: toda sorte de bênçãos já estão liberadas para nós nas regiões celestiais. Mas como vamos acessar se nós não conhecermos? Por isso que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E não é qualquer conhecimento, é o conhecimento da verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade, ela vos... Então, através de Cristo, nós temos acesso às bênçãos.
Mas isso se manifesta primeiramente no espiritual. De que forma? Primeiramente, você tem que ter uma aliança com Cristo. Porque a promessa é para quem tem aliança. Com quem? Com qualquer um? Não, é com Cristo. Porque não existe outro caminho que nos leva a Deus a não ser Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a gente tem que entender isso. A libertação total, genuína de Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará, é exatamente quando nós acessamos essa libertação mediante ao sacrifício de Jesus. Aí você pega, eu fiz um resumo de Deuteronômio 28, só para você entender. Lá em Deuteronômio 28 nós temos as bênçãos e as maldições, tudo consequência da lei. Nós não estamos falando de consequências aqui, e a Bíblia nos diz que através de Cristo Ele se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até nós e a maldição fosse quebrada. Que maldição? Toda sorte de maldição que está lá. Maldição na vida cotidiana, maldição sobre a família e descendência, maldição financeira, doença, enfermidade, confusão mental, emocional, derrota constante, escravidão, opressão, maldições contínuas e hereditárias. Tudo isso descrito de Deuteronômio 28, versículo 16 em diante. Certo? E de que forma que nós podemos quebrar isso, selando a aliança de Cristo e acessando, né, a bênção? Não, querido, é muito importante. Pastor, a gente vem para a igreja é só para buscar a bênção? Sim, também. Mas o fim em si, né, de ser essa busca desenfreada só por bênçãos dessa terra, não pode existir em nós. Primeiramente, eu preciso me aliançar com Jesus. Eu preciso caminhar com Ele. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu preciso me relacionar com Jesus. Porque só seremos conhecidos e acessaremos ao reino de Deus, a eternidade, se nós tivermos relacionamento com Cristo. Na parábola de Jesus, quando ele fala na parábola as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, todas dormiram, mas 5 dormiram com azeite e as 5 outras não tiveram azeite nas suas lâmpadas. Quando o noivo chegou, todas se levantaram, e as que não tinham azeite correram atrás para ver se buscava azeite e não conseguiram entrar. Por quê? Quando elas chegam no portão, Jesus disse, o noivo falou assim: olha, vocês não podem entrar porque eu não vos conheço. Ele não falou porque, não é porque eles não tinham azeite, é porque não vos conheço. Só tem azeite quem tem relacionamento. Está entendendo? Só tem azeite na lâmpada quem tem relacionamento com Jesus. Quem está sentado na mesa com Ele, partindo o pão, bebendo do seu sangue, comendo do seu corpo, como está lá em João 6. Então a verdadeira libertação em Cristo Jesus está em ter acesso à aliança mediante ao sangue de Jesus. Na ceia, Jesus disse: este é o sangue, este é o meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos, porque não são todos os que creem. Sangue inocente foi derramado. Cristo nos resgatou da maldição. E aí o que acontece?
através desse decreto que foi aliançado conosco mediante o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. Agora nós vivemos uma nova aliança. Não à toa que essa igreja chama Nova Aliança. É novidade de vida, é uma vida nova, é uma caminhada nova, é um andar com Cristo diário. Não se submeter à vontade da carne, mas à vontade do Espírito de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que ter em entendimento é exatamente isso. O preço já foi pago, o sangue já foi derramado, nós temos acesso. Hebreus 10 diz que mediante o sangue de Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos, ao Santíssimo Lugar, que outrora só era visitado pelo sumo sacerdote uma vez por ano para expiação dos pecados de toda a nação. Agora não. Quando Jesus morre, ele disse: tetelestai, está pago, está consumado. A Bíblia diz que no mesmo instante o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Aquilo que nos separava de Deus já não nos separa mais. Quem está me entendendo até aqui? Amém? Então hoje nós temos livre acesso a quê? Primeiramente a aliança. Antes era só judeu. Era só judeu que tinha acesso à aliança. Quem estava de fora, ou se tornava judeu, ele tinha que ser judaizado e acessar a aliança de Abraão. Agora não. Paulo diz: para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Isso inclui nós. Que até onde eu sei, eu posso até ter sangue de judeu. Você pode até ter. Mas nós somos outros povos. Nós não temos a cultura judaica, nós não vivemos no meio do costume judaico e nós não somos judeus de nascimento. Mas através do sangue de Jesus nós tivemos agora acesso à promessa, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluias. A promessa do Espírito é a maior. Joel 2:28. Nos últimos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É o derramar do Espírito. É a promessa que foi liberada para nós através de Cristo. E ele continua mais dizendo: olha, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, se você crê, se você tem aliança com Jesus, você tem acesso à promessa. Mas o que dificulta você acessar? Maldições não quebradas. As maldições que estão acessadas na sua vida, que não foram libertadas. Quando nós vivemos num ambiente, uma cultura que traz em si quebra de princípios, eu já tenho falado sobre isso aqui há tanto tempo. Nós vivemos num ambiente propício a quê? A maldições e não a bênção. Por mais que você tenha Cristo, você um dia aceitou Jesus, mas você continua quebrando princípios. Está entendendo? Por isso que a gente tem que conhecer, para não fazer. O meu povo se perde. Quem que se perde? O povo de Deus. Jesus, a Bíblia diz: o meu povo se perde. Não é o gentio, aliás, não é o ímpio, não é o infiel, é o meu povo se perde. Quando Balaão foi contratado
para amaldiçoar o povo de Deus, o que aconteceu? Por 3 vezes ele tentou amaldiçoar o povo. E o que saiu da boca dele? Quem poderá amaldiçoar quem Deus abençoou? Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançarão, porque existe uma nuvem de glória que rodeia vocês. Só bênção. Só que a Bíblia nos diz que por 3 vezes ele não conseguiu, mas chamando o rei que contratou Balaão, Balaão disse: tem um jeito de amaldiçoar esse povo. De que jeito? Chama as mulheres mais bonitas, faça com que elas entrem no arraial, faça com que os homens pequem com elas. Olha só, porque eles não podiam casar com mulheres estrangeiras, e façam com que eles idolatrem os seus deuses. Olha aí, olha o princípio aí sendo quebrado. Mas ele não era povo? Era, mas a maldição entrou por causa da desobediência. O meu povo se perdeu porque desobedeceu. Então o povo de Deus muitas vezes tem perpetuado na ignorância, no não cumprimento de princípios. Eu não estou falando de lei, eu estou falando de princípios. Tem coisas que Deus não negocia. O que comer, o que deixar de comer. Jesus disse: nada que entra pela boca do homem contamina o homem. Nada. Porque os judeus tinham várias, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não, nada. Paulo diz assim, só se abstenham do sangue sufocado, o resto recebe com ação de graças, dá glória a Deus e manda para dentro. No entanto, toma cuidado com as comidas oferecidas a outros deuses. Se você tiver conhecimento, não coma. Mas se você não tem, você tem um conhecimento, aliás, você não tem um conhecimento, dá ação de graça que Deus abençoa, manda para dentro, acabou. Tudo está na Bíblia. Nada que entra contamina, mas o que sai do homem contamina o homem. O que sai da boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Está vendo como as coisas começam a se encaixar? Aí você vive no Brasil, que deveria ser a terra mais próspera do mundo, e não é, porque nós temos as maiores riquezas do mundo e o povo continua miserável. Por que será? Porque tem político corrupto, e o político corrupto é resultado de quê? Se o povo fosse santo, buscasse a Deus, meu filho, Deus ia matar tudo, Deus ia tirar tudo. É só você olhar para Israel. O povo começava a pecar, havia um rei ruim, acabava com tudo. Deus levava o povo para o deserto, quebrava tudo, levou para a Babilônia. Você vai lá no meio dos juízes, você vai ver Deus entregando o povo aos amalequitas, porque o povo fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, versículo 29 de Gálatas 3:13. Se sois de Cristo, olha o se aí. E se sois de Cristo, se, conjunção subordinada, condicional. No bom português, existe uma condição aqui. Se você verdadeiramente for de Cristo, sois descendência de Abraão. E adição, o e é uma conjunção subordinada aditiva. Ela dá a ideia de adição. Ou seja, você ganhou de gruja toda herança. Está aqui, herdeiros conforme a promessa. Se sois de Cristo, logo sois descendentes de Abraão
portanto, herdeiros de toda promessa. Aí vem um tanto de gente ignorante, que não conhece Bíblia, ou usada pelo diabo, para dizer, não, essas bênçãos do judeu não é para nós não, é só para aquele povo lá. Por quê? Porque o meu povo se perde por falta de conhecimento, e é levado por todo vento de doutrina, porque não conhece a palavra de Deus. E o povo brasileiro se encaixa nisso aqui. Não todos, mas a maioria, infelizmente. E é nisso que nós temos batido na tecla aqui, ó. São 17 anos, muitas vezes me sentindo malhando em ferro frio. Não todos, porque muitas vezes as pessoas parecem que não entendem aquilo que a gente fala ou ensina. Nós temos ensinado que é preciso mudar a nossa cultura. Nossa cultura não pode ser a cultura brasileira no sentido de quebrar a aliança que nós temos com Deus, do jeitinho brasileiro, do jeito de passar a perna, de querer muitas vezes fazer falcatrua, do jeitinho brasileiro, passar a perna. Ah, pastor, não estou aguentando mais pagar imposto, eu vou sonegar imposto. Isso não entra na mente de um cidadão do céu. Difícil? É, mas é a bênção do Senhor que enriquece. Não é o plano do governo que vai enriquecer você. Não é passar a perna nos outros que vai enriquecer você. Se isso for adquirido através dessa forma, a Bíblia fala sobre os bens mal adquiridos. Querer passar a perna no patrão. Está entendendo? Isso eu estou dando um exemplo. É a pontinha do iceberg nesse grande emaranhado de cultura que nós herdamos, que quebra princípio. A cultura brasileira em si, ela quebra princípios. E se nós não mudarmos a nossa mentalidade em relação a isso, vai lá no Oriente, vê as igrejas lá, a diferença. Vai lá na Coreia, onde tem a maior igreja do mundo, não sei se ainda é, do David Yang Shu, que já faleceu. A igreja tem 1 milhão de pessoas. E o porteiro da igreja lá orava 8 horas por dia. O porteiro da igreja. O povo, ó, um povo que já tem na sua cultura honrar pai e mãe. Um povo que já tem na sua cultura não defraudar o outro. Está entendendo? Então você pega Cristo, se aliancia com Ele, mas a minha cultura já é favorável para aquilo que a Bíblia ensina. Então você pegou as coisas, encaixou, o que vai acontecer? Explosão de bênção, explosão de milagres. E é isso que Deus quer para nós, irmãos. O apóstolo Paulo então, em Romanos 12, filhos, eu rogo-vos para que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não podemos nos conformar com a cultura que quebra princípio, com a cultura que fere os princípios de Deus. Aí você vai para o judeu, que já tem em si a raiz de tudo aquilo que nós pregamos. Ele conhece, que ele foi ensinado desde criança, então ele recebeu a Cristo. O que vai acontecer com ele? Ele já tem todos os princípios, ele já vive praticamente tudo, só faltava quem? Aquele que dava acesso a todas as bênçãos. Você vai para uma cultura americana, em que o povo tem na sua cultura trabalhar, trabalhar, trabalhar. O povo que tem na sua cultura plantar, plantar, plantar. O povo que tem na sua cultura, não estou falando na sua totalidade, mas sua maioria, são pessoas que valorizam a família. É um povo, na sua grande maioria, conservador. Conservador no sentido dos princípios cristãos, da família,
que tem na sua cultura, né, viver uma vida voltada para a família, para o trabalho, a honrar. Então, quando você pega isso aí e soma, investir no reino de Deus, nas coisas de Deus, não tem como dar errado não, gente. Quem vai para lá se beneficia com aquilo que eles já estão plantando há séculos, ó. Nós estamos muito atrasados em relação a isso. Eu falo como igreja. Quando uma ou outra igreja consegue romper com isso, muitas vezes ela se torna escândalo para aqueles outros crentes, porque não entenderam ainda. Então eu quero que você, em nome de Jesus, se levante na autoridade do nome de Jesus e possa ter acesso à vida abundante de Deus. Para quê? Para manifestar a glória de Deus. Não é para mim. Eu não busco isso, eu não falo isso para mim em si, mas para que isso transborde na vida de muitas outras pessoas, e pessoas sejam, né, tocadas, abençoadas, restauradas, libertas, para que a opressão do diabo seja cortada de uma vez por todas, que a escassez maligna que está inserida no meio do nosso povo, está enraizada há séculos, possa ser arrancada de uma vez por todas, em nome de Jesus. E que nós não venhamos ver isso como normal, e não é. Você não consegue, né, pessoas honestas muitas vezes para trabalhar, que ela quer passar a perna no patrão, ela quer dar atestado todo dia. Vai lá para a América para ver, dá atestado lá, fica sem comer. Trabalha não para ver. Quem planta, colhe. E o Senhor nos alerta sobre isso. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. E o povo brasileiro, só, na sua grande maioria, ó, seguro-desemprego, aposentar sem ter problema nenhum. Eu quero me aposentar, pastor, como é que eu faço? Ué, trabalha 30 anos, vai aposentar, ué. Não, mas eu quero outro caminho. Isso aí, eu recebi uma mensagem essa semana, né, de uma pessoa. É porque eu vi na internet que está aposentando gente que nasceu da década de 80. Eu queria saber se eu tenho direito. Aí eu falei assim: você tem algum câncer? Você tem alguma moléstia grave? Não, mas disseram que era só aposentar. Se você burlar o sistema, se você fazer isso aí, você vai estar sujeito às sanções. Mas eu não te aconselho isso não, porque está cheio de propaganda enganosa na internet, entendeu? Forja laudos, eles têm os esquemas, mas nós não temos essa cultura, porque a nossa cultura é do céu. No céu não entra engano, no céu não entra desonra, no céu só entra verdade, aleluias. E aí a gente pensa assim: mas a gente está no meio de um povo que isso não funciona. A gente até paga um muito preço por isso, porque as pessoas não querem viver isso. Isso, infelizmente, dentro da igreja, porque o pastor muitas vezes está ensinando, a pessoa faz tudo ao contrário. A minha responsabilidade, eu procuro fazer, porque quando eu chegar diante do meu Deus, e Ele disser assim: cadê os dons e talentos que eu coloquei nas suas mãos? Está aqui, meu Pai, o fruto. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. E isso você vai ver. Então a gente tem que ser fiel no pouco. Pastor, mas eu não consigo me desvincular do pecado, do adultério. É muito bom fornicar, é muito bom ir para o mundo.
gozando a minha vida, porque a vida é curta, então vai para o inferno. Você escolheu. A escolha. Ah, mas o Senhor é bondoso. Sim, por isso que você não morreu ainda. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E novas são a cada manhã, mas um dia a conta chega. Chega. Um dia a fatura do cartão de crédito chega. E é impagável. Só consegue pagar quem acessou o sangue de Cristo. É o vale cheque. Ele nos deu de graça, gente. De graça recebeste, de graça dai. Eu tenho procurado viver isso, querido. Nós somos falhos, claro, todos somos. E aí, como disse o profeta, eu vou terminar porque não tem nem a introdução aqui. Estou no primeiro tópico. O profeta Isaías disse, se não me falha a memória, Isaías capítulo 9: ai de mim, que os meus olhos viram o rei, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei. Então eu falo isso, que quando a gente tem acesso, quando a gente analisando o que Isaías disse, os meus olhos viram o rei, você tem acesso a que quando você vê o rei no sentido não literal, mas no sentido de que você viu o rei através da palavra. E agora você habita no meio de um povo de impuros lábios, que não vive a palavra. E você está vendo tudo. Você está enxergando tudo, os erros. E você habita no meio deles. E o que você vai fazer? Vai viver como eles? Não. Não posso descer. Eu tenho que subir. Às vezes a gente cansa de querer bater, de malhar em ferro frio, de ficar lançando a semente numa terra dessa chamada Ipatinga, num bairro desse chamado Jardim Panorama, 17 anos, e o povo não converte, o povo não quer nada com Deus. Vai na avenida, tem 10, 15 bar, o povo enche a cara de noite, noite, dia, de noite, noite, dia, é facada, é tiro, é droga. A polícia tem que entrar no meio dos trem, porque senão o trem vai pegar fogo. Mas Deus mesmo ninguém quer. Só quando está lá na maca do hospital com a vida e a morte. Aí chama pastor, chama o irmão da igreja para orar. Nunca vem na igreja não, mas o que eu recebo, vai, pastor, estou morrendo aqui, vai. Clama a Deus aí, vai. Dá teus pulos. Oxi. Nós fomos um dia visitar uma pessoa que estava com a perna já programada para ser cortada. E com isso eu encerro. Nós fomos lá, oramos, ungimos e declaramos a bênção. Resultado, a perna não foi cortada, mas pergunta se a pessoa voltou um dia, ou foi um dia na igreja para agradecer a Deus. É os 10 leprosos, só um voltou. Só um. 10% volta. Na proporção de Deus aí. 10%. E as outras 9 voltaram para o mundo. Agora estava com a pele bonita. Já não eram mais, né? A perna não foi cortada. Infelizmente é verdade. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique de pé. Quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigado a Deus pela revelação da Tua palavra. Obrigado a Deus porque somos pó e para o pó nós voltaremos, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados. E com ousadia nós acessamos ao Santo dos Santos pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E pedimos ao Senhor, nos dá, ó Deus, o entendimento, a convicção, a vontade de fazer a Tua vontade,
abrindo mão daquilo que fere a tua palavra. Ló era um homem justo, diz a Bíblia, mas foi parar no lugar impuro e no meio de um povo mau. A Bíblia diz que tinha um justo em Sodoma e Gomorra chamado Ló. Deus tirou Ló de lá, mas ele perdeu sua família, perdeu tudo, mesmo sendo justo. Pai, em nome de Jesus, nos dê ousadia para vencer os obstáculos que nos impedem de acessar a bênção, e que a igreja se levante forte, ungida, poderosa, adornada, ataviada, para fazer diferença no meio dessa nação, dessa cidade, deste bairro. Em nome de Jesus, meu Deus, quebra as amarras da escassez espiritual, porque tudo começa no espiritual e se manifesta no físico. Que o Senhor nos dê ousadia, poder, unção, porque a unção despedaça o jugo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Pai, nós te pedimos, meu Deus, pela vida do Everaldo, que está no hospital, sofreu várias fraturas, fez 3 cirurgias, se não me falha a memória, e está no hospital, meu Deus. Tem misericórdia do Everaldo, Jesus, que ele possa realmente sair dessa cirurgia, desse tratamento, mas que o Senhor verdadeiramente faz a obra completa na vida dele, meu Deus, de modo que ele possa, Deus, ter uma vida plena na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Deus, abençoa também os irmãos que são mantenedores desse ministério, que através do seu dízimo, através das suas ofertas, nós continuamos, Deus, aqui neste lugar, continuamos pagando as contas, mesmo sendo poucas pessoas. Meu Deus, que o Senhor multiplica na vida dessas pessoas, repreendendo o devorador, o migrador, o gafanhoto, a locusta e o purgão. E ó Deus, envia um anjo da provisão sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre as nossas vidas, Pai. Coloca o teu povo por cabeça e não por cauda, repreendendo todas as astutas ciladas do diabo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Os irmãos têm liberdade de trazer sua oferta, seu dízimo, depois estão liberados em nome de Jesus.